Oi pessoal, aqui é a Bela Gil e eu tô lançando o meu quarto livro, meu primeiro livro com a Sextante, essa coisa mais maravilhosa aqui, Bela Maternidade. É um livro sobre a minha experiência, sobre como ser mãe e mãe da Flor e do Nino. É um livro tá recheado de receitinhas para todos esses períodos, né? Desde a gravidez até a introdução alimentar. Tem colaboração de especialistas falando mais profundamente sobre os assuntos. Mas é um livro que conta essa minha experiência desde a escolha de ter um filho até a introdução alimentar, né? Passando pela gravidez, pelo parto, pela amamentação, enfim. Tá muito bom e eu espero que vocês gostem também. É vale dia e noite, é vale noite e dia, vale pro carnaval, vale pro São João. Eu comecei a escrever o livro Bela Maternidade quando eu estava grávida do Nino, porque eu acho que nesse momento, quando eu descobri que estava grávida e falei que estava grávida e as pessoas começaram a querer saber sobre a minha maternidade, o que eu ia comer, que tipo de exercício eu fazia, como é que ia ser o parto, enfim, era um turbilhão de perguntas que chegava até a mim pelas redes sociais, pelo meu canal do YouTube, enfim, sobre a maternidade. Eu falei, bom, eu acho que eu queria poder dividir essa experiência com mais pessoas e por que não um livro. E essa ideia ficou ali na minha cabeça e a Clarissa, da Sextante, me contactou e perguntou se eu tinha vontade de escrever um livro sobre maternidade. Então foi assim, pum, um casamento perfeito. Eu já estava pensando nisso e foi muito bom. Então foi um livro que eu escrevi desde a gravidez do Nino até na verdade há pouco tempo. Mas foram assim uns 2 anos escrevendo, colocando ali no livro realmente o processo que eu estava sentindo naquele momento, né? Eu escrevi o livro durante a gravidez e o nascimento do Nino, mas é um livro que fala sobre a minha experiência como mãe, tanto da Flor quanto do Nino. Então são assim, é um livro que conta mais ou menos a janela de 10 anos da minha vida, sabe? As pessoas que têm uma curiosidade maior em relação ao meu estilo de vida, em relação enfim, minha alimentação, esse lado um pouco mais natural, menos convencional das coisas, né? Assim, então, quem tem esse tipo de curiosidade, acho que vai se dar muito bem com o livro, porque ele obviamente está focado na maternidade, mas né, maternidade é um elemento da vida de uma pessoa, então ali tem a minha vida mesmo, sabe? É um livro muito sincero, é um livro muito... Não sei, eu sou suspeita para falar porque eu achei muito gostoso de fazer e eu espero que as pessoas leiam assim com essa paixão que eu tive de escrever. Vale pro Rio, pra São Paulo, pra Bahia, vale pro Ceará. Bom, é a primeira infância, né? Eu acho que Bom, a maternidade é muito vasta, tem muitos assuntos que a gente pode falar e dura a vida inteira. Então, um livro, a gente resolveu focar o livro nesse período que, primeiro, era o período que eu estava experienciando, né, com o Nino, então estava tudo muito fresco na minha cabeça e a gente resolveu limitar para a gente poder aprofundar em cada detalhe desde a gravidez até a introdução alimentar. Então, o livro fala bem profundamente sobre o processo de escolha de ter um filho, o processo da gravidez, do parto, da amamentação, do puerpério e da introdução alimentar. Para a gente falar muito bem sobre isso, a gente resolveu focar nesse período dos 2 primeiros anos de vida do bebê. Tem receita, tem... Bom, eu acho que receita não pode faltar porque a gente fala quando a gente... Né, as mulheres falam, tô grávida, agora, meu Deus, o que eu vou comer, o que eu faço? É uma pergunta assim que vem logo na cabeça de uma mãe. Então, para dar essa segurança maior para o leitor, a gente, além do meu relato da maternidade, tem também receitas para todos esses períodos. Então, no final de cada capítulo, tem uma receita para ajudar a mãe e para ajudar a criança a
ter mais saúde. E também tem entrevistas com especialistas em amamentação, parto, né, parteiras, tem o ex-ministro da Saúde, Arthur Quioro, tem nutricionistas. Então, uma parte do livro para a pessoa que realmente está na dúvida, que realmente não sabe se a opção que eu fiz, Bela, é ideal para ela e quer entender os dois lados de um assunto, tem ali o especialista falando mais profundamente sobre cada assunto, cada detalhe. São Paulo pra Bahia, vale pro Ceará, vale pro Maranhão. Eu acho que não tem muito jeito, né? Somos filhos dos nossos pais e a gente acaba praticamente imitando, né? Quando a gente vira mãe e pai. Eu me pego às vezes falando, nossa, eu tô igual a minha mãe falando com a minha filha. Nossa, tô igual meu pai. Mas são coisas boas. Eu acho que eu tive uma infância muito gostosa, muito solta, muito leve. Os meus pais me deram, assim, que pra mim é o maior presente da vida, é a liberdade de eu poder escolher quem realmente eu quero ser, sabe? Então, quando a gente tem filho, a gente tem que ter a noção de que são seres humanos que a gente está colocando no mundo pra habitar o mundo, então a gente precisa criá-los para o mundo, né? Não é criar para que eles realmente fiquem debaixo do nosso braço para sempre. E, então eles me deram essa liberdade para eu poder realmente escolher o que eu quisesse ser. Não teve uma imposição, tem que estudar isso, tem que fazer aquilo, tem que... Não tinha muito isso. E essa liberdade da individualidade do ser humano é o que eu tento passar para eles. Acho que agora, mais com a Flor, eu consigo ver um pouco do que eu estou pegando dos meus pais. Porque ela já está com 9 anos, o Nino ainda é muito bebê, né? Nessa idade eu nem me lembrava o que os meus pais faziam comigo. Mas é o que eu tô buscando, assim, essa liberdade na criação deles. O livro é uma experiência, é um relato meu, né, da minha experiência como mãe, e eu fiz algumas escolhas que talvez não sejam tão convencionais para muitas pessoas hoje, não são tão tradicionais assim. Eu uso fralda de pano moderna no Nino, usei na Flor também, pratico cama compartilhada, amamentação, né, livre demanda, enfim, várias coisas que as pessoas às vezes se questionam ou até não sabem muito bem sobre o assunto porque não é tão divulgado, não está tão presente na mídia e na massa assim. É um livro que pode abrir muitas portas, como também pode abrir muito a mente de muita gente. Não necessariamente a pessoa que está lendo o livro precisa seguir aquilo que está escrito ali, mas ela pode e deve estar aberta para ouvir o que foi a minha experiência, até para ela falar, nossa, eu nunca vou fazer isso na minha vida, olha isso, como a Bela era louca, como é que ela fazia isso? Não, eu acho que é uma questão de você estar, né, aberta ali para ler a experiência de uma pessoa que se deu muito bem com aquele caminho, né? O que eu coloco ali no livro são assuntos que eu quero compartilhar porque fizeram muito bem para mim e para a educação dos meus filhos, para a vida deles. Então, assim, eu acho que o que é bom precisa ser compartilhado e todas essas experiências foram muito benéficas, muito positivas para a minha vida. Não necessariamente pode ser positiva para a vida dos outros. Eu acho que são, né? Eu acho que... Mas cada um tem a liberdade de fazer a sua escolha. Mas o mais importante, eu acho que é a gente ter informação. E o livro está recheado de informação. Informações que não são tão divulgadas por aí. Então é um tesourozinho. Parada, muita balada, muito forrozão. Não tem eu não sei se ficou mais complexa a maternidade hoje em dia, mas eu acredito que a gente tem muito mais informação. Então, realmente, os pais às vezes ficam mais confusos. A mesma coisa acontece com vários outros âmbitos da nossa vida. A alimentação, uma hora o ovo é bom, outra hora o ovo é ruim. A maternidade, é para amamentar exclusivamente até os 6 meses de idade? Não, já dá logo comida com 4 meses, ou dá fórmula, ou não, leite. A gente, né, vive num mundo evoluindo,
Claro, isso é muito bom, mas a consequência da evolução são as mudanças. Então, o que você fez no passado talvez não seja mais o certo para fazer hoje. Então, a gente tem informação, fatos, né, que podem ajudar hoje em dia os pais. Eu acho que talvez a maternidade ela seja não mais complexa, mas mais esclarecida, que a gente tem mais informações e mais fatos disponíveis para o que realmente faz bem para o bebê, tanto no lado físico quanto no lado psicológico. Mas assim, tem muitas linhas também, né? A gente pode ler artigos ou a gente pode seguir uma linha de pediatras que são mais a favor, são mais rígidos, por exemplo, são a favor de ter horário para tudo, a favor de fazer treinamento para a criança dormir, deixar a criança chorando até ela dormir e tal e tal. E tem linhas muito mais leves, digamos assim, permite os desejos da criança aflorarem. Então, acho que depende muito dos pais, né? Qual estilo funciona melhor para você? Quem são os pais? Como vocês se enxergam? São mais tradicionais? São mais rígidos? São mais flexíveis? Como vocês se enxergam? Como vocês acham que que uma linha vai se adequar melhor a vocês? Eu acho que essa é a chave principal. E esse livro, Bela Maternidade, ele mostra vários caminhos. Assim, na verdade, a minha experiência, você vai ler ali o que aconteceu comigo. Mas tem os especialistas ali falando prós e contras, falando vários sobre o mesmo assunto, mas várias linhas diferentes. Então, eu acho que é uma forma de você ler, escutar e fazer o que o seu coração diz, sabe? Então, eu acho que não que seja mais complexa a maternidade hoje, mas sim mais esclarecida, porque a gente tem mais acesso à informação. A amamentação, para mim, é uma das melhores coisas da maternidade. Eu sou fã, primeiro que eu sou fã da maternidade como um todo. Eu amo ficar grávida. Eu não sou uma mulher muito comum nesse aspecto, porque se eu pudesse eu viveria grávida, mas eu não iria poder lidar com as consequências, porque eu não ia conseguir criar tantos filhos assim. Já tenho amigas que amam ser mãe, mas talvez pulariam, sabe, a gestação, a gravidez. Eu não, amo. Eu amo eu sou louca pela a barriga, aquela coisa maravilhosa, o parto, tudo. E a amamentação é uma dessas coisas que, né, tem gente que ama, tem gente que detesta. Eu amo amamentar, amo, mas eu sofri muito nos 10 primeiros dias, assim, uma semana. Primeira semana, nossa, foi muito sofrimento. Doeu muito, mas quando eu comecei a amamentar a Flor, pra mim não tinha a menor dúvida, né? Assim, eu tive ela no hospital e já recebi fórmula para levar para casa, perguntaram se eu queria tomar injeção para parar a amamentação. Eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, isso não é para mim, vocês estão falando com a pessoa errada. Não, eu quero amamentar. E tava com a minha mãe, então tive todo o apoio dela, assim, porque ela também sofreu com a amamentação, então ela me dava várias dicas, tipo, ela botava a mão dela para eu morder, porque era tanta dor. E eu, mãe, não faz isso. Ela, não, eu sei como é, dói muito. Então, ela me ajudou nesse processo de ultrapassar esse sofrimento, sabe? E depois foi assim, só alegria. Ai, é muito bom. E amamentei a Flor até os 2 anos de idade. Então, pra você ver, é uma semana de muito sofrimento, muita dor. Sofrimento que eu digo, dor, né? Dor física. E depois, 2 anos de muita alegria. Então, pra mim, compensa muito. Compensa pra mim, pela, né, felicidade de estar podendo amamentar a minha filha. E principalmente para ela, porque é o melhor alimento, né, para um bebê. Não tem outro alimento no mundo que seja melhor para a criança do que o leite materno. Então eu fiquei muito feliz por isso. Acho que, e quando eu tive o Nino, eu falei, meu Deus, por que o peito não lembra que a gente amamentou já um dia? Isso tinha que ser, sabe, regra básica. Amamentou uma vez, sofreu uma vez para nunca mais. Mas não, o peito esquece que você amamentou, parece, porque doeu tudo igual de novo. Se não foi, pior. Mas a vantagem era que eu já tinha tido a Flor, já tinha sofrido, então eu pensava, bom, já sofri, sei como é, vai passar. Então assim, eu contava os dias, falei,
tem que 3 dias que tá doendo. Ai, faltam 5 dias. Aí, ai não, só faltam 2 dias. Tava contando os dias pra passar a dor e realmente passou quando eu achava que ia passar. E aí foi muito bom. Então eu acho assim, na gravidez da Flor, foi muito importante eu ter tido o apoio da minha mãe, ter tido apoio, enfim, das pessoas à minha volta, ter tido o apoio da informação de saber que era o melhor alimento que eu podia estar dando pra Flor. Então isso é muito importante. Foi o gás que me deu para continuar. Com o Nino, eu já sabia que isso poderia acontecer e realmente aconteceu e que ia passar. Então isso, na verdade, esse conhecimento, essa experiência anterior que eu tive com a Flor foi o que me deu gás para eu poder continuar amamentando, sabendo que isso podia acontecer e que ia ser muito bom, né? O Nino tá com 1 ano e 9 meses, quase 1 ano e 10 meses e eu continuo amamentando. Então tá no mesmo caminho da Flor, assim. E é só alegria, muito bom, eu amo. É vale dia e noite, é vale noite e dia, vale pro carnaval.